Você sonhou com caminhos dentro de uma mata? Teve um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Boa noite. Sonhei que eu estava numa mata e tinha vários corredores, trilheiros, estradas. E nessa mata haviam árvores podres, boas, grandes e pequenas. E como nessa mata até minha canela estava como um rio de sangue, tinham pedaços de pessoas, animais, etc. O cheiro no ambiente era muito desagradável. Quando eu avançava para frente, mais forte ficava. O ambiente era muito escuro e certos calafrios. Era muito tenebroso o ambiente. Bom, é claro que você, na vida desperta, vive numa espécie, vamos dizer, de seringuete, uma espécie ilustrativa de seringuete. Mas você sentiu mau cheiro nesse sonho. Você se viu no ambiente escuro, você sentiu calafrios, você também viu que os seus joelhos sangravam. Então você está passando por algum sofrimento, algum, alguma situação muito difícil. Mas isso tudo advém em virtude da falta de clareza espiritual. A pessoa muitas vezes ela fala numa religião ou num determinado assunto espiritual, mas ela não tem certeza daquilo. E essa falta de determinação espiritual pode trazer lapsos negativos para a vida da pessoa, porque a pessoa não caminha com segurança. Então, a pessoa, quando ela ora, ela não tem certeza se está sendo ouvida realmente. E isso prejudica a pessoa porque ela caminha na incerteza, né? Existem muitas pessoas que falam em Jesus, falam de Deus, mas elas, na verdade, estão falando porque ouviram. Mas dentro da parte mais poderosa da psique delas, que é o subconsciente, lá dentro, que é onde as informações deveriam estar enraizadas, elas não estão enraizadas. E é isso aí que representam as árvores podres ali. Então ali você vê árvores pequenas e árvores grandes. Então o seu ponto de vista espiritual ele muda de tamanho à medida que você tenta aumentar o seu conhecimento. Você está tentando achar uma saída para os problemas que você tem, mas você não tem o mais importante, o mais essencial, que é a solidificação das informações espirituais na sua psique. Quando uma pessoa consegue enraizar as informações espirituais no subconsciente, então tudo se torna mais fácil, porque ela está entrando numa frequência ali e ela se determinou por um ponto de vista. Mas você não tem esse ponto de vista, você não conseguiu obter essa determinação. Vamos analisar o seu sonho em partes. Sonhei numa mata com vários corredores ou trilheiros ou estradas. E nessa mata haviam muitas árvores podres, árvores boas, grandes e pequenas. E como nessa mata até minha canela estava como um rio de sangue. E daí então você ali está passando por algum tipo de sofrimento, de desgaste na sua vida. Mas você também via pedaços de pessoas e animais. Por que você via pedaços de pessoas e animais? Porque você não tem ninguém para ajudar você. Você é uma pessoa que se encontra muito solitária na sua busca. Por que você estava sozinho nessa floresta? Porque você não tem alguém com quem contar. E esses pedaços de pessoas e animais representam ali pessoas à sua volta que você as vê, mas elas na verdade são pessoas incompletas. No mundo desperto, nem todas as pessoas que nós vemos ao nosso redor
nem todas as pessoas são gente. A maioria vai ser gente ainda um dia, tá? Reencarnando, reencarnando, reencarnando de novo. E essa é uma ingenuidade que não vem a somar. É que quando nós vemos as pessoas à nossa volta, a gente pensa que pelo menos 51% são gente igual nós, mas elas não são não. São cães gulosos por pães, tá? Então você vê ali pessoas incompletas, pessoas que têm noção de uma coisa, mas não têm noção de outra, né? Pessoas que, ao invés de buscar o crescimento e o desenvolvimento espiritual, elas se pautam em aprender com os animais selváticos, fazendo o oposto do que deveriam. Existem pessoas que veem um leão atacar os outros animais na natureza e elas pensam que elas também precisam agir assim na vida desperta, que elas precisam ser cães gulosos, precisam ser ali uma espécie de animal feroz para vencer na vida. Elas estão copiando os animais, quando na verdade isso não vem a somar, isso é pecado, porque os animais terão que um dia chegar no nível do ser humano, no nível consciencial do ser humano, porque os animais também são consciências em evolução. E quando você copia os animais, você toma o caminho inverso ali. Ao invés de você subir, você está descendo. E é esse formato de gente que está à sua volta. Pessoas que, quando você precisar delas, elas darão as costas para você, porque são pessoas incompletas. E as pessoas ali, e os animais ali que você viu, pedaços de animais também, representam pessoas ali que elas não veem a hora de atacar você, porque, como eu já falei, você está num ambiente repleto de cães gulosos, quando deveria estar num ambiente repleto de pessoas, de gente boa. E daí você se vê perdido porque o ambiente também não está favorecendo. O que você precisa fazer? Livrar-se do ambiente, livrar-se ali das pessoas, né? Eu não sei o que você tem feito na sua vida, mas bons resultados não estão previstos, porque você sentia mau cheiro. Então você precisa primeiramente admitir a sua culpa, admitir a sua responsabilidade. Talvez você pense assim na vida desperta: os resultados negativos que estou tendo não são minha culpa, na totalidade. Pode não ser sua culpa, mas é sua responsabilidade. Tá? Agora, você pode ter a oportunidade de recomeçar, mas o primeiro passo é reconhecer a sua responsabilidade. Pode não ser sua culpa, todas as coisas que dá errado à sua volta, mas é sua responsabilidade. Em determinado ponto, as pessoas se verão diante de um julgador e muitas dirão: eu não sabia, não era minha culpa. Aí o julgador vai dizer: concordo, não era, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade e era sua responsabilidade buscar saber, e você não o fez, tá? Então a busca pelo aumento do seu saber continua, né? E você precisa entender que você não vai encontrar o Todo-Poderoso fora de você, tá? Ele já é parte de você. Dentro do ser humano existe uma centelha divina. Quando você fala com você mesmo, você já está falando com o Criador, tá? Mas você não tem essa consciência também, tá? E é a partir dessa consciência espiritual de certas informações imprescindíveis que você realmente pode começar a verdadeira jornada pela prosperidade, pelo poder, pelas coisas boas que busca realizar na sua vida. Calafrios tenebrosos e um ambiente escuro. Então você realmente precisa
acompanhar o meu canal, porque o meu canal vem muito de encontro a desenvolvimento espiritual, expansão da consciência. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todos os meus vídeos, todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética. Ali você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis para a resolução dos problemas que você tem também, tá? Principalmente aqueles de ordem espiritual. Provavelmente na vida desperta você não sabe em que ou em quem confiar, e é por isso que existiam vários caminhos na mata, né? E essas árvores ali podem representar religiões, mas podem representar pessoas e podem representar tudo junto também, tá? Mas nada que venha a somar positivamente para que você possa aí se pôr num caminho horizontal, se pôr a salvo, tá? Mas querer é poder, e se você buscar verdades na sua vida, sobretudo, pode ter certeza, você será assim posto em segurança e no caminho ali das coisas boas que busca realizar. Porque, como eu já falei, dentro de cada ser humano existe uma centelha divina, tá? É preciso fazer muitas mudanças na sua vida, mudanças abruptas, tá? Mas comece a partir de onde você está. O Wallace Wattles, um escritor que morreu na década de 50 e é citado até hoje por pensadores de todo o mundo, ele escreveu no livro A Ciência de Ficar Rico, ele escreveu que a mudança começa onde nós estamos e ela começa com o nosso comportamento, tá? Então, não vai depender de ambiente, não vai depender de nada. Vai depender do seu modo de pensar, do seu modo de crer nas coisas, né? Se você crer em você mesmo, se você crer que quando você está falando com você mesmo, você já está falando diretamente com o Todo-Poderoso, então você já está aí no caminho do sucesso. Você também pode falar com o Mestre Jesus Cristo. Eu certifico a você que o Mestre é real. Ele ouve você quando você fala com ele. E você também pode falar com o GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. GPS é um grupo de espíritos da hierarquia aí divina que ajudam as pessoas que aceitam ser ajudadas, tá? Então, se você for humilde e pedir aos espíritos guardiões, protetores e simpatizantes para ajudar, para guiar você, então você terá luz, porque você precisa ter essa confiança também. Em alguém você precisa confiar, tá? E fale também com o Mestre Jesus Cristo. Mais agradeça do que peça. A primeira oração faça pedindo o que você quer. E as demais já passe para a gratidão. Ore para agradecer aquilo que você pediu já. Porque, segundo a Bíblia, Jesus Cristo disse: tudo aquilo que pedirdes ao Pai, crendo já teres recebido, receberás. Então, a crença, a confiança de que já temos em mãos aquilo que queremos, aquilo que pedimos em oração, é crucial, é essencial para o sucesso daquilo que buscamos com o divino. Prezado internauta, obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.